E eu já quero ir direto para a mensagem, como a gente faz aos domingos à noite, sem delongas, né? Porque tem uma palavra também no meu coração a respeito disso. O nosso tema, põe para mim aí, por favor, é esse aí, verdadeiros adoradores. E a gente tem falado, né, a respeito de muitas coisas que envolvem o momento do louvor, o momento da música, mas não só isso, que a nossa vida, né, o louvor, a adoração é um estilo de vida. Não é só a música no momento do louvor na igreja, não, mas tudo que eu faço, né, a maneira como eu vivo, a maneira como eu conduzo a minha vida ao longo da semana e todas as coisas, tudo isso faz parte da adoração a Deus. Maravilhoso, e a gente já falou muita coisa maravilhosa aqui, sabe, principalmente a respeito dos efeitos também. Nas últimas semanas nós falamos sobre isso, né? O pastor Ronald esteve aí também durante 2 semanas, né? Os efeitos da adoração, os efeitos do louvor, tudo aquilo que ele impacta na nossa vida, como nós acabamos de declarar. Canções são armas para mim, canções são armas para nós, porque do ponto de vista do céu, as batalhas que nós enfrentamos já estão vencidas, sabe? Então a gente precisa entender isso. Então, algumas coisas que a gente já falou, só para relembrar, a presença de Deus, ela se manifesta, queridos, em uma atmosfera de louvor e adoração. Daí do texto que nós estamos lendo, né, em João capítulo 4, aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus, eu estou relembrando sempre esse texto aqui para você, e aí no momento que ela identifica, né, que Jesus, ele é um homem diferenciado, né, e aí ela faz essa pergunta: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. No verso 22, né? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas veio a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, sabe? E aí eu tenho falado, Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí eu tenho falado para você que Deus não procura adoração, Deus procura adoradores, tá? A gente precisa entender, querido, que em detrimento do que fazemos, Deus está olhando para o nosso coração. Será que a gente consegue entender isso, sabe? Não é o ato em si, mas é a motivação por trás do ato. Como hoje pela manhã, né, na palavra da oferta, eu falei, Deus ama o doador, não ama a doação. Deus ama o doador que dá com alegria. Isso que está escrito na versão da King James, lá no 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Deus ama o doador, não a doação. Aqui é a mesma coisa, Deus procura o adorador, não a adoração. Porque Deus está olhando para o nosso coração. A motivação do nosso coração em tudo que nós fazemos é o mais importante, porque a transformação que acontece na minha e na tua vida, ela é interior, é uma transformação de coração. Deus não está procurando crente, sabe, gente? Deus não está procurando os que se intitulam cristãos ou são membros de uma igreja e frequentam um culto. Deus está procurando um coração transformado, um coração realmente convertido, um coração que está nele de fato, um coração que é apaixonado por ele, um coração que o ama, um coração que teve um encontro com Jesus e teve de fato a sua vida transformada. É isso que ele procura. E aí eu tenho falado com você, não somos nós que vamos a um lugar específico para adorar a Deus, é ele que vem em qualquer lugar onde esteja sendo verdadeiramente adorado. É isso que a palavra está dizendo quando diz que ele procura verdadeiros adoradores, ou seja, ele se manifesta. Sabe, tem um livro do Rick Renner, que o livro é Uma Vida em Chamas, né? E ele dá alguns combustíveis, e quando ele fala de adoração, ele diz que quando a Bíblia diz lá no Salmo que Deus está entronizado em meus louvores, é como se Deus ele contemplasse a adoração genuína do coração do seu povo
E ele simplesmente decidisse: eu vou lá e vou fazer parte disso que está acontecendo. É uma decisão que ele toma de habitar, entronizar, estabelecer o seu trono de glória no meio da adoração da igreja. E isso é muito poderoso, porque a presença de Deus, às vezes, sabe, a gente está buscando tanta coisa. Qual é a tua motivação? Às vezes de vir num encontro como esse, ou de vir num encontro como pela manhã, ou de buscar a Deus. Qual é a tua motivação? Muitos de nós buscando alguma coisa, algum tipo de transformação, algum tipo até mesmo de bênção. E aí você entende que na presença de Deus a gente tem tudo, cara. A presença de Deus, a Bíblia chega a dizer que Ele é um pai que conhece todas as necessidades de cada um dos seus filhos. Então, no meio da adoração, quando a presença dele se manifesta, para liberar exatamente aquilo que a gente precisa. E quando a gente entende isso, a gente concentra toda a nossa força na adoração. Adoração genuína, que é o que vai atrair a presença de Deus. É essa mentalidade que precisa mudar na igreja. Da gente começar a entender, sabe, queridos, que não precisamos concentrar todas as nossas forças nos pedidos. Porque às vezes a gente bota muita energia no pedir. Quando a gente está precisando de algo, a gente pede de novo, a gente ora, a gente jejua, a gente pede, a gente concentra toda a nossa energia no pedir, no apresentar a Deus. Isso é bíblico, sim. A oração de petição é bíblica, deve ser feita também, mas entenda, quando eu adoro a Deus, a presença dele se manifesta e traz tudo o que eu preciso, ainda que eu não tenha pedido. Porque ele sabe o que eu preciso. E aí a presença dele vem trazendo o que realmente eu preciso, porque sabia que você pode estar pedindo algo que você nem precisa de verdade. A gente pode estar pedindo algo que nem vai nos fazer bem, porque a gente não conhece, a gente não sabe o amanhã, a gente não conhece o amanhã. Então, quando a gente entende isso aqui, que eu estou falando, a gente começa a ver a força que a gente tem que colocar é na adoração. E aí tudo que acontece, bate na nossa porta, bate situações, a gente vai adorar. Porque a gente já entendeu, cara, ele está no trono sentado, eu tenho que adorar e ele está no controle. Você consegue entender isso? Essa série de mensagens aqui que a gente está fazendo, né, nessa volta desses encontros de domingo à noite, que já tinha 2 anos, Ronald. 2 anos que a gente estava sem encontro domingo à noite. Nós estamos voltando devagar, aos poucos. As pessoas vão se reacostumar, isso aí mesmo. A gente tem que ser perseverante. Começou, vambora, tem pouca gente, não importa, vambora. Não importa, vambora, perseverante naquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer. Mas dá trabalho, tudo dá trabalho. Pastor, vai ter que de manhã à noite, tudo, a vida é assim mesmo. É tempo de trabalhar. Amém? Então é isso, a gente começa a adorar. Então hoje a gente já falou diversos temas, o tema de hoje é esse aqui, o louvor que vence batalhas. Eu vou falar bem rápido, porque a gente vai adorar a Deus no final, amém? A gente tem feito essa dinâmica de nós ministrarmos uma palavra a respeito desse assunto e depois nós praticarmos a adoração a Deus no louvor, com música. Então o ministério de louvor aí já fica ligado. É uma estratégia do céu, não é uma estratégia da terra. Percebe? Você não vai ver nenhum exército terreno, tá? Eu estou falando isso porque a gente conhece estratégias, a gente estuda, lê sobre isso até por causa da profissão de guerra e tudo mais. Você não vai ver nenhum exército com uma estratégia de guerra colocar músico na frente da batalha, na frente da tropa. A banda de música nas tropas, geralmente ela nem vai para o combate. Na verdade, os instrumentos não vão. Os integrantes, eles vão. Mas eles vão com outros, eles vão com armas. Isso é o exército terreno, mas no exército do céu, isso é comum, cara. Você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver ali em Josué, Deus dando estratégias. Olha, coloca os músicos na frente. Olha, vocês vão rodear a cidade.
6 vezes e tal, não vão falar nada. No 7º dia vão rodear tal, e vão tocar o quê? A trombeta, instrumento musical, e os muralhas vão cair, e as batalhas vão ser vencidas na adoração, cara. Na adoração. Por quê, gente? É isso que a gente precisa entender. O nosso Deus, Ele é um Deus vitorioso. Os inimigos que nós enfrentamos são inimigos vencidos. Lá em Colossenses diz que Ele derrubou, Ele derrotou, Ele expôs a vergonha, principados e potestades. A nossa guerra é tão somente uma guerra espiritual, do qual nas regiões celestiais nós somos incomodados, podemos dizer assim. E se a gente colocar o nosso foco, como diz Efésios, não temos que lutar contra a carne nem sangue. Se a gente entende isso, mas contra principados, potestades e tal, guerra espiritual não se vence com armas físicas. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 10, as armas da nossa milícia não são humanas, mas poderosas em... para quê? Para destruir fortalezas. Será que a gente já entendeu isso? Às vezes, num momento como esse de culto, a gente entende, a gente dá amém, a gente até glorifica, mas o problema é quando a batalha bate na nossa porta, a gente lembrar disso. O problema é a gente lembrar disso na hora do combate, cara. Então, colocar músico à frente da batalha nada mais é do que eu decidi escolher, antes de tomar uma atitude, adorar o Senhor. Isso é colocar os músicos na frente da batalha, entendendo que Ele está comigo e tal. E foi isso que aconteceu com o rei Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ler essa história lá. Eu vou ler algumas coisas aqui, não botei tudo porque a história é longa. Mas é isso aí. Josafá, ele já vinha de um tempo difícil. E aí se reuniram 3 exércitos contra ele, irmãos. Para pensar nisso. Diz aqui no verso 1, ó, Moabitas, Amonitas e Meunitas entraram em guerra contra Josafá. Simplesmente 3 exércitos se reuniram contra um exército de Josafá. E Josafá estava em desvantagem numérica. Uma desvantagem muito grande. O exército era muito grande que estava contra ele. Você está entendendo? Era uma guerra que, do ponto de vista natural, ele não venceria. Olha aqui para mim. Eu e você vamos enfrentar situações que, do ponto de vista natural, não tem solução. Mas as situações que eu e você enfrentamos não precisam ter solução natural, porque o nosso Deus é sobrenatural. A solução que vem dele é sobrenatural. Não precisa fazer sentido. Ah, pastor, eu fiz a conta aqui, então está batendo certinho. Então você não precisa de Deus. Agora, pastor, eu vi aqui, negócio só. Pastor, pastor, não vai dar não. Aí sim, vai dar sim, porque Deus vai entrar. É só para você entender, cara. Deus não trabalha com a tua conta. Deus não trabalha com a tua lógica. Então Josafá, no verso 2 diz, informaram a Josafá, chegou a notícia para ele. Olha só a noticiazinha que chegou. O cara é rei, responsável por proteger um povo, uma cidade. Aí chega essa noticiazinha aqui para ele, Josafá, um exército enorme vem contra ti, lá de Edom, do outro lado do Mar Morto. E vou te dizer, já está em Hazon Tamar. Está chegando. Um exército enorme vem contra ti e já está chegando, está pertinho, não tem muito tempo não, Josafá. Imagina tu receber uma notícia dessa. Então a Bíblia diz aqui que Josafá ficou alarmado. Diz que ele temeu. Só que tem um versículo aqui que é lindo, cara, que diz assim, alarmado, ou seja, inseguro, com medo, trêmulo por dentro, sem saber muito bem o que ia acontecer. Essa palavra alarmado é tudo isso. Espantado, assustado, temeroso, pode botar tudo entre parênteses aí. Alarmado, Josafá
decidiu consultar ao Senhor. O problema não é o jeito que você fica, o problema é a decisão que você toma. O problema não é o jeito que eu fico, o problema é a decisão que eu tomo no meio disso tudo. Quando eu recebo a notícia, qual é a decisão que eu tomo? Josafá tomou a decisão de consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. É isso que você temos que fazer. No momento que a notícia chega, ou que a situação se instaura ao nosso redor, está batendo na nossa porta, querendo derrubar e entrar a porta dentro, eu tenho que parar, consultar o Senhor e pedir ajuda a Ele. Mas no geral a gente não faz isso. No geral a gente começa a avaliar como que nós podemos sair daquela situação. É aí que abre a porta para o medo tomar conta, porque eu já disse, num ponto de vista natural, estaremos em desvantagem. Você e eu não temos solução para tudo que enfrentamos, gente. Não teremos. Vai ser normal a gente se deparar com situações das quais a gente não pode resolver. Isso é normal. Somos limitados. Isso sempre acontecerá. Sempre acontecerá. Não temos solução para tudo. Mas o que eu faço? Quando a notícia chega, então Josafá, ele tomou uma decisão. Ele se levantou no meio de todo mundo e ele foi orar ao Senhor. E aí, cara, você pode ler depois, a partir do verso 6, né, de 2 Crônicas 20 até o verso 11, sabe, a oração de Josafá. Ele começa a engrandecer a Deus, ele começa a adorar a Deus, ele começa a lembrar os feitos do Senhor no passado, ele começa a mostrar a benevolência de Deus, ele começa a mostrar a injustiça que o povo está sofrendo, porque esse povo agora que está atacando o exército de Israel, é um povo do qual Deus não permitiu que eles atacassem e entrassem na terra dele quando estavam no deserto, e agora eles estão retribuindo dessa maneira. Então Josafá, ele apresenta isso para Deus, fala: ó Senhor, quando nós estávamos no deserto, quando chegamos diante da terra deles, nós os poupamos, nós contornamos, não entramos, e agora olha o que eles estão fazendo. Então Josafá apresenta isso para Deus. Então, até para você orar no meio de uma situação, você tem que ter equilíbrio emocional para apresentar a situação da maneira correta a Deus, porque senão você vai entrar na presença de Deus no desespero, falando coisa com coisa, e Deus não responde desespero, Ele responde fé, certeza naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer. Você está entendendo isso, sim ou não? É isso. A gente está falando disso aí, o louvor que vence batalha. Aí no verso 12, no verso 12, no finalzinho da sua oração, ele dá essa declaração aqui, ó: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Cara, eu e você vamos ficar diante de situação, cara, que a gente não tem possibilidade humana. Josafá aqui, ele está reconhecendo: não dá para mim. De repente você está diante de alguma situação na tua vida, você está dizendo assim, ó: não dá mais não, Senhor, não dá mais para mim, fugiu totalmente do meu controle, não sei mais o que fazer, não tenho mais o que falar, não sei nem como orar. Senhor, já perdi foi a esperança. Porque a Bíblia fala que a bênção que atrasa adoece o coração. Acha esse texto para mim, Edu, Ronald. A bênção que atrasa uma coisa dessa adoece o coração. Então às vezes a gente está esperando algo já há algum tempo e não acontece, e a gente vai ficando, cara. Sabe? A gente vai ficando, não sai. Josafá reconheceu: Senhor, não temos forças para enfrentar esse grande exército.
Provérbios 13, 12. Põe para mim. Não está não? Bota aí, abre a tua Bíblia aí, só para a gente conferir esse texto. Provérbios 13, 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Então, às vezes, a gente está crendo para algo, sabe? A gente está com a esperança numa situação e demora, né? Porque demora sim, quando eu digo demora, do ponto de vista nosso. Porque quem aqui tem alguma situação na sua vida que já gostaria que já tivesse sido resolvido? A gente não quer, a gente quer que resolva. A gente quer ver tudo resolvido. Mas Deus está trabalhando na minha e na tua vida, queridos. E aí, daí a gente entender a nossa limitação diante das situações que enfrentamos. Josafá falou isso. Só que ele deu uma declaração aqui no final do verso 12. Não sabemos o que fazer. Quantos de nós já não falamos isso? Não sei o que fazer. Eu estou vendo um montão de cabecinha assim. Muita gente já falou. Não sabemos o que fazer. Não é assim? Mas aí ele continua e diz assim, ó, mas os meus olhos estão postos em ti. A questão não é se você sabe ou não o que fazer. A questão é onde estão os teus olhos, cara. A questão é para onde você está olhando. E eu estou olhando. Estou olhando só para a bênção que eu estou esperando, ou estou olhando para o Deus que é o dono da bênção? E que pode manifestar tudo em toda a situação. Maravilha, então eles se reuniram, o povo estava todo ali angustiado, e a situação era essa. Ei, olha aqui para mim. A situação era essa. O exército enorme acampado, todo mundo com medo. A Bíblia diz aqui no verso 13, todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé perante o Senhor. Estava todo mundo, o que a gente vai fazer? Largou casa, largou tudo, se reuniu, e todo mundo numa hora dessa, olha para o líder. Imagina Josafá, meu Deus. E o exército vindo, um exército enorme, que ia acabar com tudo, gente. O cenário era esse, cenário de desespero, desesperança total. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele tomou um profeta. O nome do profeta era Jaziel, no meio da assembleia. E aí ele deu uma declaração, está aqui no verso 15. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em... Agora vai direto, agora Deus vai falar direto, porque Deus sabia como é que estava o coração dele, e você também, Josafá. Cara, o cuidado de Deus de falar contigo pessoalmente, no meio dessa situação que você está enfrentando, e eu também, e você também, assim lhes diz. Então você não tem que estar atento, presta atenção, eles tinham recebido uma notícia, um exército está vindo aí, mas agora que Deus vai falar, agora é que importa. Então não importa a notícia que você recebeu, importa o que Deus tem a dizer a respeito dessa notícia. Porque a notícia tinha chegado, está vindo um grande exército aí, muita gente, é grande, não dá e tal, mas agora que Deus vai falar. Deixa eu liberar aqui para você, a palavra do inferno, a notícia do inferno sempre chega primeiro, para nos atemorizar, para nos desestabilizar. A notícia do inferno vem, a palavra de Deus ela vem depois na tranquilidade, na calma. Então depois de um período de oração, depois de um período de jejum, estava todo mundo reunido, aí o Espírito do Senhor veio, toma um homem e começa a falar. E qual é a primeira coisa que ele libera? Ainda no verso 15, não tenham
Cara, é a primeira coisa que a gente precisa entender. É impressionante, cara. Na palavra de Deus, cara, é impressionante, cara. Como que Deus, cara, em diversas situações de aperto que o seu povo passou, é impressionante que a primeira coisa que ele fala é: não tenha medo. Cara, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus, quando chegava e a tempestade batendo no barco, não tenha medo, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não temas, não temas, não temas, a palavra é essa, não tenha medo. Por que, gente, Deus já chega corrigindo essa questão? Porque o medo é um espírito, cara. O medo é um espírito, está lá em 1 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de temor. Você e eu precisamos entender: o medo, ele vem na mesma proposta da fé. O medo e a fé são dois espíritos contrários, antagonistas, ou antagônicos, né? Pode-se dizer assim, né, Rony? Um trabalha contra o outro. Aonde tem medo, a fé não pode operar. Aonde tem fé, o medo não tem espaço. É simples assim. Não tem como eu sentar na cadeira do Cauã, ele já está sentado, cara. Se o teu coração estiver cheio de certeza, de fé, o medo não senta, não entra. Agora também é o seguinte: se o teu coração estiver cheio de medo, de temor, a fé não entra também. O medo, ele tem essa proposta. Qual é a fé? O espírito da fé. Crie, por isso falei. Com o mesmo espírito da fé, cremos, por isso falamos. Esse é o espírito da fé, uma crença declarada. O espírito do medo faz a mesma coisa. Você começa a temer aqui dentro, você começa a dar declarações de acordo com o medo. Você crê que o ruim pode acontecer, você começa a declarar. Adivinha qual é o próximo passo? Uma crença declarada, ela acontece. Daqui a pouco você vai começar a ter atitudes de acordo com o medo e não com a fé. Você está entendendo isso? Não foi isso que aconteceu com Jó, gente? A Bíblia não diz claramente, cara, de um cara que era um exemplo, Deus dando exemplo dele. Tem um homem e tal, ele é temente e tal, não sei o que, mas tinha um probleminha lá no coração de Jó. A Bíblia diz que quando os filhos dele se reuniam, ele tinha medo que os filhos dele pudessem ofender o Senhor, então ele ia sacrificar de maneira antecipada, porque se porventura meus filhos ofenderam a Deus, já tem aqui, porque eu tenho medo do que pode acontecer e tal, a ponto de depois que aconteceu tudo aquilo, ele declara: o que eu temia, aconteceu, porque ele creu a ponto até de oferecer sacrifício, movido pelo medo. Jó não sacrificava por temor ao Senhor e para adorar a Deus, ele sacrificava movido pelo medo. Então qual é a atitude que eu e você estamos tomando na nossa vida movido pelo medo? Jesus, ele vem corrigindo, Deus, ele vem corrigindo logo isso, não tenha medo. Ele está querendo dizer o seguinte: olha só, se o medo estiver presente, não consigo operar. Ei, a primeira coisa que tem que sair do nosso meio é um medo, cara. Do nosso coração, definitivamente. Vou te dar a receita para você tirar o medo do teu coração. Quer? Medite no amor de Deus pela tua vida. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando você tiver convicção que Deus te ama, não temerei, não temerei. Diga ao gigante: eu vencerei. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, está escrito.
Porque aquele que tem medo não está perfeito. É 1 João isso, Ronald? Primeiro é João. Falando de amor assim é João. Ou é primeiro, ou é segundo, ou é terceiro é João. O discípulo do amor. Então, o medo tem que sair do nosso meio, cara. Nem fiquem o que, gente? Desânimo é outra coisa também que acaba com a nossa vida. Estava ainda há pouco agora conversando com a Sheila aqui antes do culto começar. O desânimo vai te levando para um lugar terrível, cara. O desânimo vai te levando para um lugar chamado incredulidade. Ei, olha aqui para mim, o espírito do medo te leva para um lugar chamado incredulidade. É esse lugar onde Deus não pode operar. A Bíblia diz que Jesus na terra dele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. É por isso que Deus, quando ele chega numa situação que ele quer resolver, ele chega expulsando logo o quê? O medo. Não temos. Ali, ó. 1 João 4,18, me deram a cola aqui. 1 João 4,18. Aleluia, isso aí mesmo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela tem resposta para tudo. 1 João 4,18 diz assim, ó: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então percebe? O medo, ele deturpa a nossa visão de Deus. O medo é para quem não conhece Deus, o Deus de amor. O Deus que é amor, não é o Deus que tem amor, o Deus que é amor, se manifestando na minha e na tua vida. Se Ele te ama, Ele vai cuidar de você. Então não temas, não fique desanimado por causa desse exército enorme. Agora Ele dá um motivo, é Deus falando, tá? Por quê? Porque a batalha não é de vocês, mas é de... Quando eu entendo de quem é a batalha, eu entendo que eu não preciso ter medo, porque se a batalha é de um Deus vitorioso, não tem por que temer. Você entende isso, queridos? Então é isso aqui que eu botei, ó. Somente após entendermos de quem é a batalha, vamos entender como devemos lutar. Só depois que eu entender de que a batalha não é minha, eu vou entender que eu não tenho que meter a mão para lutar. Eu vou entender que a minha posição é outra. Aí ele diz aqui no verso 16: amanhã desça contra eles, eles vão vir assim, assado e tal, não sei o que. E aí ele reforça no 17, ó: vocês não precisarão lutar nessa batalha, mas é o seguinte, tomem suas, que não é posição de luta. Que posição é essa? Que posição é essa? Presta atenção, cara. Ele está falando o seguinte, ó: não vão lutar, mas vão tomar posição. Aí bugou. Peraí, que posição que eu vou tomar no meio? Qual é a posição que eu tenho que tomar no meio dessa batalha, se eu não tenho que lutar? É a posição, cara, que ele mesmo vai dizer. Permaneçam, olha a posição aí, e vejam que o Senhor dará. Então ele está falando: compra um baldinho de pipoca, compra um refrigerante, toma a tua posição na cadeira, senta e assiste eu trabalhar. Meu Deus, quer melhor? Desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha enquanto a gente está comendo pipoca. Versão Luiz Fernando revisada e corrigida. De um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, confiam.
Eu tenho falado aqui na igreja, eu e você estamos sendo conduzidos por Deus a um lugar chamado confiar somente em mim. E todas as situações que acontecem ao nosso redor vão nos levar cada vez mais para Ele. A gente vai procurar de um lado, vai procurar de outro, vai tentar resolver de um jeito, de outro, e vai ter... Senhor, Senhor, vai sempre voltar para Ele, sempre voltar para Ele, sempre voltar para Ele, sempre voltar para Ele. Tomem suas posições. A posição não é de combate, mas a posição que o Senhor determina, é Ele que determina, queridos. Aí ele continua ainda no verso 17, não, de novo, olha o que ele está corrigindo o tempo todo: não tenham, nem saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Será que isso te basta? Saber que mediante tudo que você sai para enfrentar no teu dia a dia, o Senhor está contigo, o Senhor é contigo, Ele está no meio desse lugar aí, no meio desse lugar. Aí é que eu botei aqui, ó, devemos lembrar e nunca nos esquecer de que a presença de Deus está conosco na batalha. Agora, eles estão animados, presta atenção aqui, beleza. Deus já falou que a gente não vai ter que lutar. Deus deve estar levantando um exército por aí para se aliar com a gente, que a gente vai ficar um exército maior que o deles. No mínimo eles pensaram isso, está mandando a gente ir para a batalha, então vamos embora e tal. Aí Deus deu a estratégia a Josafá, e Josafá aí continua aqui, ó, no verso 18, ele foi buscar o Senhor novamente, prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá, de Jerusalém, prostrou-se em adoração perante, aí começaram a adorar a Deus, prostraram-se em adoração perante o Senhor. E aí de madrugada eles partiram para o deserto, e Deus deu uma palavra a Josafá. Na saída ele falou: tenham fé no Senhor, o seu Deus, vocês serão sustentados, tenham fé nos seus profetas, e vocês terão a vitória. Aí depois de consultar o povo, olha a estratégia de Josafá. Josafá nomeou alguns homens, para que gente? Para que gente, no meio de um exército gigante, fazer o quê? Cantar. Agora Josafá, a gente vai cantar. Ô Josafá, tu não está entendendo não? Eu vou ficar cantando, olha como é que está a minha casa. Eu vou ficar aqui levantando minha mão, adorando, como é que está essa situação? Eu vou cantar, tu tá maluco? É para cantar. Nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando o quê? Bem, graças ao Senhor. Eu não imagino o ritmo dessa música, devia ser maravilhoso. Bem, graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Meu irmão, vamos voltar para o cenário? Eles apertados, buscando a Deus, um exército enorme vindo. Quem poderia imaginar que isso ia se resolver com música? Deus vai mudar tudo cantando, cara. Cantando, é para cantar. É para cantar. Então, cara, ó, essa é a nossa posição. Posição de que, gente? Adorador. Uma vez que Deus é o nosso general, uma vez que é Ele que luta a batalha, uma vez que Ele que tem as estratégias, uma vez que a solução está na mão dele, não na minha, eu não tenho que ficar me preocupando com a situação para a qual já ficou provado que eu não tenho solução. Eu vou repetir, eu não tenho que ficar me preocupando com a situação para a qual já ficou provado que eu não tenho solução. Já está mais do que provado, você não vai conseguir resolver isso. Esse é o louvor que vence batalhas, cara. Quando a gente começa a adorar a Deus de maneira genuína,
mesmo em meio às situações que nos desafiam. Aí no verso 22, o negócio começou a mudar. Quando começaram a cantar, aleluia, não foi antes e nem depois, foi na hora. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. É muito interessante esse termo, quando começaram a cantar, quando começaram a entoar louvores. Então, o louvor é o combustível da ação de Deus. Pense num trem, numa locomotiva que está parado. Quando você começa a adorar, ele começa a andar. Quando você para de adorar, ele para. Quando você começa a adorar, ele começa a andar. É isso aí que estava acontecendo. Quando começaram, então, cara, não dá nem, eu não sei como é que foi isso aqui, mas a Bíblia diz que armou armadilha. No verso 23 diz: os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir, ou seja, começaram a brigar entre eles, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. E o povo de Israel está indo. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor está indo para a batalha. Está indo preparado para... Vamos ver o que vai dar. Vamos, né? Deus mandou. E aí no verso 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Cara, não tinha uma viva alma, nem para ser, estava todo mundo morto, cara. É isso que acontece na minha e na tua vida. Percebe, queridos? Como que começa o capítulo 20 de 2 Crônicas e como que ele termina? Começa em um cenário desfavorável para o povo de Deus. Um exército muito maior do que o deles, do qual eles mesmos dizem que não tinham solução, não tinham o que fazer, mas termina com eles vitoriosos. Então, do ponto de vista natural, não importa o que esteja acontecendo conosco, o que mudou esse cenário foi a ação deles em meio a situações, buscarem a Deus, adorarem a Deus e louvarem a Deus. E é isso que eu e você, pode vir o louvor, estou acabando. E é isso que eu e você precisamos fazer, amém, queridos? O louvor que vence batalha, cara. O louvor de Josafá é o louvor que não depende. A gente, ei, olha aqui para mim, a gente gosta muito de cantar quando as coisas vão bem. Isso não é o genuíno louvor e a genuína adoração. A gente precisa ter cuidado, porque essa questão de música mexe muito com as nossas emoções também. Eu não sei se você sabe, mas Satanás, ele era ministro de adoração no céu. E ele sabe também como usar a música para movimentar situações. Então a música genuína, a adoração genuína, ela brota de um coração até mesmo angustiado, que não sabe o que fazer, mas está confiando em Deus. Aleluia, Jesus. São situações que eu e você enfrentamos. Então eu e você precisamos entender o louvor e a adoração a Deus realmente como uma arma de batalha, uma arma de guerra, cara. Que no momento que a gente começa a adorar Deus, Ele começa a colocar armadilhas para o inimigo, para tudo aquilo que está se levantando contra nós. É o que está escrito, são princípios da palavra de Deus. Então esse, cara, é o louvor que vence batalhas, e depois você vai ver que o único trabalho que eles tiveram,
O único trabalho que eles tiveram está aqui no verso 25. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. O único trabalho que eles tiveram foi carregar os despojos da guerra, que era tanta coisa que eles levaram 3 dias carregando. O único trabalho que eu e você vamos ter é carregar a nossa vitória, proclamar a nossa vitória daquilo que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Amém, queridos?